Olá, hoje você acompanha que a Câmara aprova a desafetação de áreas para a construção de centros de saúde e lei municipal que concede certificado de utilidade pública ao Instituto Rubem Alves entra em vigor. E no Você Sabia de hoje, você conhece a história do Instituto Agronômico de Campinas. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade realizou a 13ª reunião na tarde da última segunda-feira. Vamos ver. Os vereadores presentes analisaram ao todo 22 projetos. Um dos destaques foi o PLO 227 de 2013, que ganhou o voto favorável dos vereadores. O PLO institui a reserva de vagas em estacionamento para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência física. Outro projeto aprovado foi o PLO 164 de 2015, do vereador André Von Zuben, que dispõe sobre a atividade de food truck em Campinas. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que proíbe e pune com multa quem jogar lixo nas ruas, ribeirões, rios e outros pontos da cidade, também foi analisado e recebeu o voto favorável da comissão. Ao todo, 8 projetos foram aprovados e 7 arquivados. Os demais foram retirados de votação através de pedidos de vista. A desafetação de áreas para a construção de centros de saúde foi aprovada pela Câmara. A Câmara de Campinas aprovou na noite desta segunda-feira, durante a 50ª reunião ordinária, projetos de lei do Executivo que desafetam 2 terrenos para que neles possam ser construídos centros de saúde financiados pelo governo do estado por meio do projeto Renova SUS. A primeira área é uma praça no Jardim Satélite Íris, entre as ruas Antônio Fonsec e Ana Monteiro Herbeta, com 4.282 metros quadrados. O outro local que será desincorporado é uma praça no Jardim Florense, com área de 3.195 metros quadrados, entre as ruas Oswaldo Peralva e Heloísa Galbiati, ao lado da Escola Estadual Newton Opperman. O presidente da Comissão de Política Social e Saúde fala da importância da construção dos centros de saúde nesses bairros. Esses 2 módulos estão contemplados no Renova SUS, que são banco com financiamento a fundo perdido do BIRD, que vai ser construído 2 unidades importantes. Esta primeira desafetação é do Satélite Íris 2, vai ser na Praça do Satélite Íris 2, e logo em seguida tem a desafetação do Florense, onde nós estamos com uma unidade lá interditada por problemas estruturais, que nós precisamos uma urgência para que seja construída também a unidade lá do Jardim Florense. O projeto de fortalecimento da gestão estadual da saúde prevê a liberação de até 100 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento na região metropolitana de Campinas para 48 projetos na área da saúde através do projeto Renova SUS. O líder de governo na Câmara diz que é preciso que as matérias sejam aprovadas o mais rápido possível. Nós teremos com isso mais 2 centros de saúde, um para o Jardim Florense e outro para o Satélite Íris, que estão necessitando de novos centros de saúde. A Prefeitura, inclusive, já tem a verba para fazer. Com essa decisão aqui, nós vamos ajudar a que essa construção seja feita o mais rápido possível. Os projetos seguem agora para a segunda discussão e, se aprovados, vão para a sanção do prefeito municipal. Aí sim os terrenos vão estar liberados para a construção. O presidente da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor comenta o descumprimento da lei que obriga restaurantes, churrascarias e lanchonetes a terem cardápios em braille. No primeiro semestre, o Procon Campinas multou 108 estabelecimentos. Na última sessão ordinária da Câmara, o presidente da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, o vereador Sidão Santos, comentou sobre o descumprimento da Lei 9.571, de dezembro de 97, que obriga restaurantes, churrascarias e lanchonetes a terem cardápios em braille. Eu acho que esses comércios deveriam tratar esse cidadão como um cliente, um atendimento com qualidade como cliente, talvez não necessitasse nem de uma lei, né? Mas, infelizmente, nós, como legisladores, temos que fazer uma lei, né, na Câmara Municipal de Campinas, né, uma lei que hoje é uma lei vigente, né? E mesmo assim
esses estabelecimentos não estão cumprindo a lei. Braille é um sistema de escrita que permite aos cegos lerem utilizando o tato. No período de janeiro a julho desse ano, o Procon Campinas fiscalizou os estabelecimentos e, de um total de 435, 108 foram autuados por não ter o cardápio. Nós estamos cobrando, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, constantemente ao diretor do Procon, né, estamos cobrando do Dr. Ricardo Quiminazo, né, para que faça diligências e autue, porque o cidadão campineiro que tem uma deficiência visual, ele tem que ser tratado como cidadão, como cliente e como consumidor. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o próximo dia 10 de setembro. Um balanço divulgado pela Devisa, o Departamento de Vigilância em Saúde, indica que até o momento, cerca de 40 mil crianças foram imunizadas durante a campanha iniciada no dia 15 de agosto. A expectativa é vacinar pelo menos 57 mil crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. O número representa 95% do público-alvo. Vale destacar que todas as crianças nessa faixa etária devem ser imunizadas, mesmo que já tenham realizado todo o esquema vacinal contra a polio. Um abaixo-assinado que solicita a revitalização da praça no Monte Belo teve encaminhamento do vereador Zé Carlos do Solidariedade. Atendendo às solicitações de moradores do Jardim Monte Belo, através de um abaixo-assinado, o vereador Zé Carlos protocolou um requerimento solicitando da Prefeitura de Campinas a revitalização de uma praça localizada naquele bairro. Lá é um bairro na área rural, entendeu? Não existe nenhuma praça revitalizada naquele local. As crianças não têm aonde se divertir, juntamente com o pessoal da terceira idade. Então nós fizemos um requerimento da Prefeitura, onde nós estamos solicitando que seja construído lá, revitalizada a praça e seja colocada academia ao ar livre para o pessoal da terceira idade, que não tem como se locomover porque é um bairro distante, e também um playground para as crianças, onde as crianças possam divertir enquanto a avó, o vô fica olhando as crianças. O Jardim Monte Belo fica na região leste da cidade, próximo ao Bananal e ao Recanto dos Dourados. Já está em vigor a lei municipal que concede certificado de utilidade pública ao Instituto Rubem Alves. O título traz a possibilidade de expansão da entidade, que funciona há 3 anos e trabalha a transformação social em Campinas. Foi publicado no Diário Oficial do município a Lei 15.048, que concede o título de utilidade pública ao Instituto Rubem Alves. Para o vereador Luiz Carlos Rossini, que é autor da proposta, a declaração valida ainda mais a importância do trabalho que é feito na cidade. Primeiro que o reconhecimento de utilidade pública pela Câmara Municipal dá credibilidade, empresta credibilidade ao Instituto. É o reconhecimento da cidade, né, de que aquele instituto desenvolve um papel importante para a sociedade campineira. O vereador acredita que o certificado de utilidade pública vai ajudar a instituição a ampliar os horizontes e objetivos. E a partir disso, qualifica o instituto, inclusive, para se habilitar a receber recursos públicos, né? Fazer parceria tanto com a prefeitura como outros órgãos públicos, permite o instituto no futuro, inclusive, ser reconhecido como entidade filantrópica. O Instituto está de casa nova e passou a funcionar no Jardim Chapadão. Em todos os cantos em que você olha, pode encontrar um pouco de história de Rubem Alves. Hoje, dentro do Instituto, no acervo, nós temos os objetos pessoais, nós temos as suas premiações, nós temos cartas, postais, os objetos assim muito particulares de Rubem Alves, né? A linha do tempo. Então, realmente, cada detalhe hoje foi pensado, né? As gaiolas, os pássaros. E para quem visitar a sede do Instituto tem que ficar atento, porque até a porta instalada no local tem ligação com o escritor. A história da porta é uma porta que ficava no consultório, né, de psicanálise do Rubem Alves, e foi construída por ele mesmo, ele que colocou as folhas, as imagens, e nós conseguimos, né, resgatar essa porta, e hoje ela faz parte do Instituto Rubem Alves.
Segundo a diretora do Instituto, os diversos trabalhos realizados por eles ajudam na transformação social da cidade. Esses projetos colaboram na parte do incentivo à leitura, na transformação social, na parte de formação de educadores, e isso eu acho que Campinas, né, merece e é um patrimônio que o Rubem Alves realmente deixa para a cidade. Para a diretora, apesar do pouco tempo que a entidade tem de existência, eles levam adiante um trabalho que está em expansão e foi totalmente pensado por Rubem Alves. Ele é tão novo, né? O Instituto foi fundado com o Rubem Alves, ele acompanhou todos os projetos, tudo foi idealizado e construído junto com o Rubem, né? Então, realmente, em 3 anos de Instituto, eu acho que nós estamos no caminho certo. O Instituto Agronômico de Campinas, há mais de 100 anos, participa do dia a dia dos brasileiros através de experimentos para o setor agrícola. No Você Sabia de hoje, Mirna Abreu nos mostra a história do IAC. Instituição da administração direta da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Quem passeia por esses jardins muitas vezes não sabe que o local representa o pioneirismo de quem acreditou no potencial de Campinas em experimentos para o setor agrícola. ...128 anos de história de ciência e tecnologia para o setor agrícola. Fundado como Imperial Estação Agronômica por Dom Pedro II, o Instituto Agronômico de Campinas desenvolve pesquisas em todos os segmentos da agricultura. E o arroz e feijão do prato do brasileiro tem tudo a ver com o trabalho realizado aqui. História que começou no período colonial, quando as fazendas de café dominavam a agricultura na região. Campinas, na época do Império, na época que foi fundado o Instituto Agronômico, ou melhor, criado por Dom Pedro II em 1887, era uma região importante para o Estado e para o Brasil. Era um polo de ciência e tecnologia, onde nós enfrentávamos na época vários problemas relacionados ao emprego. Lembre-se que era a época que aconteceu a abolição da escravatura, então nós tínhamos muita mão de obra no campo, e enfrentávamos problemas também relacionados à produção de café, que a região de Campinas era o maior polo de cultivo de café do Brasil. Mas com o passar do tempo, os experimentos partiram para novos cultivares. O agronômico tinha uma experiência grande no melhoramento e na parte de fitotecnia e manejo da lavoura do café. Isso em 1887 e os anos subsequentes, mais uma década. Tá? Em 1930, nós tivemos um grande problema, que é a crise do café. Tá? Então, novas opções tiveram que ser criadas e isso foi a lavoura de algodão. E o Instituto Agronômico respondeu através do melhoramento genético com cultivares do algodão. Tá? Então, foi um grande também polo de ciência e tecnologia para essa cultura de algodão, que sustentou o Brasil por longo período na história. Apesar de estar localizado em Campinas, o Instituto Agronômico oferece tecnologia para todo o país. Sim, as barreiras hoje da ciência e tecnologia não são restritas ao estado de São Paulo e nem mesmo ao Brasil. E o agronômico é reconhecidamente uma das maiores instituições do Brasil e do mundo com recursos genéticos vegetais. Então nós temos uma diversidade muito ampla de culturas que nós criamos à base da ciência agronômica do Brasil e do mundo, logicamente, né? Você sabia que o arroz e feijão, alimentos básicos da culinária brasileira, tem tudo a ver com as pesquisas desenvolvidas no IAC? E o carioquinha, o feijão mais consumido no Brasil, não é tão carioca assim. O feijão carioquinha, hoje mais consumido do Brasil, teve origem no Instituto Agronômico em 1970 e até hoje ele é semeado. As suas
nós já estamos na 10ª geração de carioca, sempre melhorando, com maior produtividade, maior resistência a doenças, que você usa menos defensivos agrícolas para a produção, né? Trazendo maior rendimento para o agricultor, aliado à qualidade dos produtos que são gerados nessa casa de ciência e tecnologia. Vários cultivares de arroz também surgiram dos trabalhos do Instituto Agronômico, trabalhos com aveia, onde que na café da manhã, no matinal, você come essa aveia, a aveia no café da manhã. As cultivares são do Instituto Agronômico, que fazem parte desse café da manhã. O pão que nós consumimos hoje são basicamente de cultivares de trigo do Instituto Agronômico, com excelente qualidade de farinha e de panificação. Então nós temos uma série de produtos relacionados ao nosso dia a dia da população. Então nós costumamos dizer que o Instituto Agronômico está presente no dia a dia de todos os brasileiros. O IAC, que hoje tem várias unidades no país, conta ainda com o Centro Experimental Central em Campinas, conhecido como Fazenda Santa Elisa, com 692 hectares e 14 quilômetros de divisas. Na sede, que fica na Avenida Barão de Itapura, uma das principais da cidade, ficava a residência do diretor do Instituto. Na criação do Instituto Agronômico e a fundação desse prédio aí, também foi feito a casa do diretor, onde nosso primeiro diretor, o Franz Draffer, morava com sua família aqui no Instituto Agronômico, que hoje nós conhecemos como sede, né? E todas as pesquisas relacionadas à pesquisa agronômica eram iniciadas nessa região. E o diretor fazia parte do dia a dia dessas pesquisas. Ele tinha que morar aqui para conduzir os seus ensaios. Lembre-se que nessa época Campinas era uma cidade que não tinha essa população que tem hoje, né? Então a pesquisa básica e aplicada era realizada aqui. Ainda hoje, algumas pesquisas são feitas aqui também nessa região, entre a Barão de Itapura e a Brasil. E estão os nossos laboratórios de referência. Nesse prédio Dom Pedro II, hoje funciona o laboratório de fertilidade do solo, que dá a base de toda a parte de adubação que se realiza nos laboratórios do Brasil inteiro, qualificando e quantificando a qualidade das análises laboratoriais relacionadas à adubação de solo nas principais culturas do Brasil. Pesquisas que renderam o reconhecimento da comunidade científica no Brasil e no exterior. Toda a pesquisa que nós desenvolvemos aqui tem a responsabilidade de ser de caráter inovador. Se é de caráter inovador, ela tem que ser utilizada pela nossa população, que quem nos demanda, quem são os nossos clientes. Então nós temos todo um processo de geração da ciência, desenvolvimento da tecnologia e transferência desses para os setores de produção, ou seja, a indústria, ou o mercado, ou diretamente ao consumidor. Nós trabalhamos com mais de 90 espécies vegetais, tá? E essas espécies vegetais, elas produzem cultivares. E o Agronômico é a instituição brasileira que tem o maior número de cultivares. Nós temos mais de 130 cultivares lançados e registrados no Ministério da Agricultura. E essas foram as notícias de hoje do Câmara Notícia. Até amanhã.